Terceira e última parte, isso aqui eu vou falar bem rápido para vocês, sobre farmacologia dos medicamentos para anestesia de pacientes ambulatoriais. Esse capítulo 3, essa parte 3 do livro, é extensíssima. Fala sobre todas as drogas anestésicas gerais, todas as drogas anestésicas inalatórias, endovenosas. Nada disso nos interessa. O que nos interessa são os benzodiazepínicos e os analgésicos. E é sobre isso que eu vou falar para vocês muito rapidamente. Tá? Benzodiazepinas. Usados como sedativos e ansiolíticos e são os mais utilizados com mais frequência em cirurgia oral. A margem de segurança relativamente alta e disponibilidade de um agente de reversão, que é o flumazenil. Anota flumazenil, por favor, gente. Flumazenil, reversor de benzodiazepínico. Sublinha, Natasha. Atuam nos receptores de GABA, ácido gama-aminobutírico, inibitórios em todo o encéfalo. O GABA, receptores GABA são receptores inibitórios em todo o encéfalo e em particular no córtex cerebral e em alguns neurônios periféricos também. Tá? Diazepam é um benzodiazepínico solúvel em lipídios, portanto lipossolúvel. Tá? O início da sedação se dá após vários minutos e a recuperação é similar à do midazolam. Também pode ser administrado por via oral, entre 5 e 10 miligramas, para que se obtenha sedação e ansiólise pré-operatória. Sedação mínima. Midazolam é uma solução aquosa ácida, que causa menor dor à injeção intravenosa e intramuscular. Esse é hidrossolúvel. Esse tem uma absorção boa por via sublingual. Tá? Ele tem de 2 a 3 vezes a potência do diazepam e um início mais rápido. A eliminação é muito mais rápida e tem menor duração dos efeitos. Então ele é ótimo para sedação via oral em ambiente ambulatorial. Tá? Para cirurgia principalmente. Atualmente é mais popular que o diazepam para sedação intravenosa também, para procedimentos cirúrgicos orais curtos, feitos em clínicas. Tá? O lorazepam é um benzodiazepínico de ação prolongada, tem início de ação lento, ele é usado para sedação via oral e intravenosa e é uma opção de ansiolítico oral no pré-operatório, à noite anterior à cirurgia ou naqueles procedimentos prolongados. Dosagem para adulto é de 0,05 mg por quilograma até um total de 4 mg. O lorazepam é uma opção interessante para paciente idoso. Tá? Tem menos efeito paradoxal. Efeito paradoxal, pessoal, não está aí no material de vocês porque não está na bibliografia. Mas efeito paradoxal é o seguinte, é um efeito contrário àquele desejado para a maioria das pessoas, que é a sedação e ansiólise. O efeito paradoxal é o seguinte, é a excitação, é a agitação na vigência da droga ansiolítica. Tá? O triazolam só tem uma formulação oral, como comprimidos de 0,125 e 0,25 mg, e ele é utilizado como um coadjuvante para insônia, e é utilizado off-label. Off-label, pessoal, é a utilização que não está na bula do medicamento, é utilizado off-label para sedação em procedimentos cirúrgicos. A dose de 0,25 a meio miligrama para adultos e está sendo promovido por dentistas que usam múltiplas doses orais repetitivas. Tá? Isso no exterior, porque esse medicamento não está disponível no Brasil. Tá? Fotografe esse quadro, anota. Tá? Esse quadro está incompleto, tá, pessoal? Aqui viria o tempo anterior ao procedimento para administração. Então eu vou falar para vocês. Tá? O diazepam tem que ser administrado 1 hora antes. Tá? O lorazepam, 2 horas antes. Tá? O alprazolam, 1 hora antes. O midazolam e o triazolam, 30 minutos antes da consulta, por via oral. Tá? Lembrando que, para crianças, os únicos indicados são o diazepam e o midazolam. O diazepam, 0,2 a meio miligrama por quilograma, e o midazolam, 0,25 a meio miligrama. Lorazepam, 2 horas antes. O triazolam, lembrando, não está disponível no Brasil. Anotaram, galera? Beleza, então. Flumazenil, antagonista competitivo específico para os receptores benzodiazepínicos. É um agente reversor, é um antídoto de benzodiazepínico. Tá?
A gente viu antídoto hoje para varfarina, que é a vitamina K. A gente viu antídoto para heparina, que é a zincoprotamina ou protamina. E agora estamos vendo um antídoto para benzodiazepínicos, que é o flumazenil. Tá? Essas doses aqui, ó, dose de 0,2 mg intravenoso inicial, seguido de 0,1 mg em intervalo de 1 minuto, conforme necessário. Nas emergências, a dose pode ser de meio a 1 mg em bolos, ou seja, de uma vez só. Tá? Não deve ser administrado em pacientes epiléticos em uso de benzodiazepínico para controle das crises, das convulsões. Tá? Por quê? Porque se ele vai antagonizar o benzodiazepínico, vai voltar a ter convulsão. Tá? Então, essa questão de 2015, segundo Andrade, em 2014, o uso de benzodiazepínicos é contraindicado para pacientes. Vamos lá. Portadores de doença hepática renal, portadores de insuficiência cardíaca congestiva, portadores de insuficiência respiratória grave, que estejam no segundo trimestre de gravidez e que estejam em período de lactação. Bom, a única contraindicação de benzodiazepínicos é aqui, ó, portadores de insuficiência respiratória grave. Por quê? Porque pode existir uma oversedação, uma sobressedação que cause insuficiência respiratória aguda, eventualmente com dificuldade de controle em nível ambulatorial. O hospital é diferente. No hospital, você entuba o sujeito, se tiver com insuficiência respiratória aguda. No consultório é mais difícil. Tá? Gravidez não é contraindicação, lactação não é contraindicação, embora os benzodiazepínicos passem para o leite materno e possam sedar a criança em algum grau. Tá? Então a gente orienta a paciente a amamentar ou antes de tomar o benzodiazepínico ou bem depois, considerando a meia-vida do fármaco. Tá? Então, certo? Questão 15. Paciente que jamais havia feito uso de diazepam, após a administração de tal fármaco com a finalidade de sedação, apresentou uma intensa agitação decorrente do uso do medicamento. Segundo Andrade, 2006, a versão anterior do manual, qual é o nome dessa reação farmacológica? Eu falei para vocês que é efeito paradoxal. Muito bem, ali ó, letra A. Efeito colateral, não. Superdosagem, não. Efeito secundário, não. Tolerância, resistência, também não. Tudo isso aqui corresponde a uma definição, mas a definição dessa alteração é efeito paradoxal. Tá? Letra A em questão 15. Bom, questão 16, Marinho, 2007, sobre os benzodiazepínicos mais comumente empregados em odontologia por via oral em relação às suas dosagens e posologia, segundo Andrade, pode-se afirmar que, aí é que eu digo que às vezes a banca da Marinha é cruel com as pessoas. A pessoa tem que ser um pouco autista para ter uma memória e lembrar de tudo isso aqui. Tá? Então assim, diazepam é utilizado em crianças na dosagem de 1 a 3 miligramas por quilograma. A gente viu que não. Né? Isso, 0,25 a 0,5, né? Aliás, 0,2 a 0,5. Lorazepam deve ser administrado 1 hora antes do procedimento. Não, a gente viu que o lorazepam é 2 horas antes. Midazolam deve ser administrado na dosagem de 7,5 a 15 miligramas. Perfeito, estava ótimo até aí. 1 hora antes do procedimento. 30 minutos, né? Junto com o triazolam, também 30 minutos. Diazepam e alprazolam são administrados 30 minutos antes do procedimento. Aqui já caiu pela manobra, né? Diazepam e alprazolam 1 hora antes. Né? 5 a 10 miligramas e 0,25 a 0,75. Já está errado aqui também. Respectivamente a pacientes adultos saudáveis. E o alprazolam deve ser administrado em doses na dosagem de 0,25 miligramas, é a que sobrou por eliminação. Tá? Tem que ter uma memória de elefante. Realmente essa questão aí derrubou muita gente e eu não fui um deles, porque eu já estava na Marinha, então... Mas a Natasha, com certeza. Você nem era nascida, Natasha. Dos opioides, então. Opioides são analgésicos de ação central, tá? E a gente tem aqui uma definição, uma diferenciação acadêmica, vamos dizer assim, entre opiáceo e opioide. O que seria um opiáceo? O opiáceo seria qualquer medicamento derivado do ópio. Tá? E opioides incluem todas as substâncias naturais ou sintéticas que se ligam aos receptores opioides. Existem receptores opioides no sistema nervoso em que os medicamentos, tanto sintéticos quanto naturais, se ligam. Tá? Opioides endógenos, como endorfinas e encefalinas, e medicamentos, morfina, tá?
atuam sobre receptores nos neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos em todo o sistema nervoso e em nervos aferentes periféricos. Tá? A maioria dos opioides usados é agonista para o receptor Mi. Tá? Opioides, escreve bem grande aí, analgésicos de ação central. Marinho, então, em 2013, questão 17, segundo Andrade, em 2006, assinale a opção que apresenta 2 analgésicos de ação central. Vamos lá, cetorolac de pirona, nimesulida e aspirina, codeína, tramadol, ibuprofeno, paracetamol, tenoxicam, meloxicam. Cetorolac de pirona. Não, são ANES, né? Quer dizer, o cetorolac é um ANE, de pirona é um analgésico. Analgésico não esteroidal. Nimesulida e aspirina. Nimesulida é um ANE, aspirina é um analgésico de ação periférica. Codeína e tramadol. Essa seria a resposta correta, tá? E são os únicos que a gente tem disponível para venda sem uso de receita de notificação especial do tipo B. Esses medicamentos eles podem ser comercializados até 100 mg por unidade posológica apenas com a notificação de receita carbonada, tá? Ibuprofeno e paracetamol. Ibuprofeno é um ANE, paracetamol é um analgésico de ação periférica, tenoxicam e meloxicam são os chamados inibidores de... são ANES, melhor dizendo, meloxicam é um inibidor seletivo de ciclooxigenase 2. A resposta correta, a letra C. Óxido nitroso, para fechar então, óxido nitroso está com tudo na Marinha hoje. A Diretoria de Saúde autorizou a compra dos equipamentos, então hoje nós temos equipamentos disponíveis nas clínicas de cirurgia e implante que ainda não estão em uso, depende só da assinatura de um documento pelo diretor de saúde, mas estão disponíveis. Então se eu tivesse que apostar numa questão de farmacologia para cair, ia ser óxido nitroso. Tá? Tem uma grande chance de cair. Acho que vale a pena perder 10 minutos lendo sobre óxido nitroso, lendo sobre complicações que podem acontecer, interações medicamentosas, sobre restrições de uso e sobre a fisiologia do óxido nitroso no organismo. Para a gente saber, então, o óxido nitroso é um gás incolor e inodoro disponível em cilindros azuis nos Estados Unidos, no Brasil também. Tá? As proporções de concentração de óxido nitroso para oxigênio variam de 70 para 30, até 70 para 30 na maioria das máquinas de óxido nitroso. E ele é provavelmente o agente sedativo usado com mais frequência em consultórios odontológicos no exterior. Tá? Ele tem, anota isso, destaca, bem grande, vantagem exclusiva de não exigir acompanhamento após a conclusão do procedimento. O que é isso? Você pode administrar o óxido nitroso ao seu paciente e ele sai do seu consultório andando. Ele não precisa que uma pessoa maior, capaz, acompanhe o paciente, como é o caso dos benzodiazepínicos. Benzodiazepínico, a pessoa sai com um nível de consciência rebaixado, os reflexos diminuídos, a atenção diminuída. Então, sempre que a gente cede um paciente com benzodiazepínico, a gente recomenda que venha com um adulto, com uma pessoa maior de idade, que possa se responsabilizar por essa pessoa. O óxido nitroso não precisa disso. Por quê? Porque ele não sofre metabolismo. Ele passa direto. Pulmão, cérebro e vice-versa. E acabou. Tá? Então não existe metabólito residual que vá fazer ressedação no pós-operatório. Tá bom, pessoal? As contraindicações aí, então, otite média vigente, são todas contraindicações relativas, tá? Otite média vigente, sinusite e doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfisema com bolhas que podem se romper no pulmão pelo coeficiente partição gás-sangue que o óxido nitroso apresenta. Tá? Outras contraindicações pode ser a doença respiratória vigente e um histórico de pós-operatório com náusea e vômito grave. Tá? O pós-operatório com náusea e vômito tranquilinho, light, não é uma contraindicação, tá bom? Então, a definição aí de sedação mínima ou ansiólise, estado fármaco induzido em que os pacientes respondem normalmente aos comandos verbais, tá? E a função cognitiva e a coordenação podem estar comprometidas. Função cardiovascular e ventilatória não são afetadas, tá? Isso é ansiólise ou sedação mínima. Sedação moderada ou analgesia, também chamada de sedação consciente, é uma depressão da consciência, também fármaco induzida, durante a qual o paciente responde voluntariamente aos comandos verbais,
ou ao leve estímulo tátil. Às vezes ele não responde ao comando verbal, ele tem que ser cutucado de leve. Tá? Não são necessárias intervenções para manter a permeabilidade das vias respiratórias, ou seja, os reflexos estão preservados. Tá? E a ventilação espontânea é adequada. Habitualmente a função cardiovascular também é mantida. Então esses dois níveis de sedação são adequados para ambulatório. Os outros níveis de sedação que a gente tem aqui, ó, a sedação profunda, a analgesia, a anestesia geral, só em nível de clínica ou hospitalar, tá, pessoal? Esse quadro vocês têm aí. Tá? Vale a pena perder 5 minutos nesse quadro, mas foca no óxido nitroso, que eu acho que é um ponto quente. Tá? Questão 18, então, para a gente fechar. Não veio o enunciado? Tem enunciado aí, Natasha? Presta aqui, deixa eu ver. Faz parte. Essa hora, todo mundo cansado, quinta-feira, né? Então vamos lá, pessoal. Aí, ó, tá vendo? Ó, do ano passado. Prova que a Natasha fez. Marinha em 2017, então, ó, de acordo com Andrade, em 2014, a sedação mínima pela técnica de inalação da mistura de óxido nitroso e oxigênio... Ó, o braço está ficando curto. Apresenta vantagens em relação à sedação mínima com benzodiazepínicos por via oral. Com relação a essas vantagens, marque V, verdadeiro, ou F, falso, nas afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção que apresenta a sequência correta. Assinala aí, Natasha, vamos lá. Tempo curto, aproximadamente 5 minutos, para que sejam atingidos os níveis adequados de sedação para a recuperação do paciente, que muitas vezes pode ser dispensado sem acompanhante. A gente comentou ainda agora, né, que é uma vantagem. Então, verdadeiro, né? Os gases podem ser administrados pela técnica incremental, ou seja, pode-se individualizar a quantidade e a concentração de óxido nitroso para oxigênio para cada paciente. Verdadeiro, né? Tem as válvulas que controlam, cada registro controla a titulação de um dos gases, então é verdadeiro. A duração e intensidade da sedação são controladas pelo profissional em qualquer momento do atendimento. Ok, isso é verdade também. Tá? E a administração constante de uma quantidade mínima de 50% de oxigênio durante o atendimento equivale a cerca de 1,5 vezes a quantidade de oxigênio contido no ar atmosférico. Isso também é verdadeiro, aliás, isso é falso. Né? Porque a gente viu que até 70%, as máquinas permitem até 70% de oxigênio. Indicada para pacientes com respiração bucal ou obstrução nasal, para portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, quando houver presença de infecções respiratórias agudas. Lógico que não, né, gente? Falso, então a resposta correta, a letra E, VVVFF. Pessoal, era isso. Boa sorte para vocês. Espero vê-los todos na nossa gloriosa Marinha do Brasil a partir do ano que vem.